Irmãos, aceitem a paz do Senhor Jesus. Esse é o 10º e, portanto, o último episódio sobre o tema aparência cristã. Nesse episódio, nós vamos continuar falando sobre a cabeça coberta. Portanto, recomendo aos irmãos que, por um acaso, perderam o 9º episódio, um episódio anterior a esse, que voltem lá para entender a sequência disso, porque está uma emenda, tá? Do 9º para o 10º, que é esse daqui. Nós vemos que o próprio apóstolo Paulo, após mostrar a vontade de Deus, deixa, por assim dizer, à disposição da igreja julgar se é apropriado usar véu, mesmo esperando uma resposta positiva em relação ao seu uso. Isso porque o seu raciocínio era de que só deve prestar a Deus um culto de coração voluntário e não por imposição de ninguém. Ele usou toda a argumentação bíblica, mas deixou ao Espírito Santo o papel de convencer a igreja desta verdade com a seguinte retórica. Veja lá, primeira carta a Coríntios, capítulo 11, versículo 13. Ele diz assim: julgai entre vós mesmos, é decente que a mulher ore a Deus descoberta? Na verdade, ele fez uma pergunta fechada. Depois de tudo que lhes foi apresentado, lá no episódio 9, antes desse, depois de tudo que lhes foi apresentado, vocês ainda entendem que a mulher deve orar com a cabeça descoberta? É como se ele estivesse perguntando dessa forma. A resposta que ele espera ouvir é, com toda certeza, não. Se ele estivesse dando esse ensinamento e ele dissesse, julgai entre vós mesmos, é decente que a mulher ore a Deus descoberta? Alguém dissesse, sim, é sim, apóstolo. É uma pergunta que já está dando a resposta, já está dizendo, não é decente, não. Contudo, uma pessoa que usa o véu sem entendimento do seu significado não tem valor espiritual. Não adiantaria, por exemplo, a mulher usar o símbolo da submissão estabelecida por Deus se ela não fosse submissa ao varão, porque ficaria mais parecido com uma tradição supersticiosa do que com um culto racional. Em Romanos, capítulo 12, versículo 1, a palavra diz, rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Quando você cultua, quando você adora a Deus, você precisa fazer isso com entendimento. Outra observação importante a fazer é quanto a 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 15. Diz assim, mas ter a mulher cabelos crescidos lhe é honroso, porque o cabelo lhe foi dado em lugar de véu. Esse versículo também é muito questionado. Ele leva muitos a entender que a mulher que não corta o cabelo está dispensada de cobrir a cabeça. Daí a contestação sobre a validade ou não do uso do véu por parte das mulheres na igreja atual. Aliás, por que usar o véu fisicamente se tudo que foi apresentado até agora aponta para um aspecto espiritual? São os questionamentos. A Bíblia diz que o cabelo foi dado à mulher em lugar de véu, porém, em momento nenhum o texto fala que a mulher está dispensada de usá-lo. Opa! Bastaria dizer que o uso do véu complementa o uniforme das nossas santas irmãs em Cristo. E isso seria suficientemente o bastante para as mulheres ordeiras da igreja usá-lo com amor. Todavia, apesar de não se tratar de uma doutrina, mas de um costume, e é bom que isso fique claro,
O que não falta é embasamento para o seu uso. Maria, mãe de Jesus, todas as mulheres que o seguiam obedeciam à determinação de usar o véu. Ele é biblicamente imprescindível. Por isso, o fundamentalismo islâmico, copiado do judaico, institui o uso do véu há séculos. Está na Bíblia, para quem quiser conferir. Havendo entendimento da palavra de Deus, conclui-se que o uso do véu, ao menos nos cultos, é devido às mulheres das igrejas de todo o tempo. Todas as igrejas, de todos os lugares, de todas as épocas. Veja como é fácil identificar uma mulher de país ocidental pelas vestes. Já reparou? Mesmo que esteja em outro país e longe de suas rígidas leis, sem que ninguém a obrigue, ainda assim não abre mão de usar o seu véu. O motivo é que não se trata apenas de uma questão de cultura ou imposição, mas também de conscientização e respeito pela importância de ter a sua cabeça coberta. Apesar do sentido espiritual, o uso físico do véu é uma forma de a mulher dizer que entende o ensinamento paulino, ou seja, que tem postura cristã, que reverencia o altar e que respeita seus ungidos. Paulo encerra o assunto afirmando que se alguém quisesse criar polêmica a esse respeito, esse não era o costume das igrejas de Cristo. Ou seja, apesar de a polêmica só existir na complicada igreja de Corinto, o uso do véu também era praticado pelas demais igrejas de outras cidades, sem que houvesse problema. O problema estava havendo na igreja de Corinto, na cidade de Corinto. Mas as outras cidades onde tinha as igrejas, não tinha esse tipo de problema. Ele falou, esse não é o costume das igrejas de Cristo. Isso ajuda-nos a entender que esse assunto não era para ser objeto de discussão e controvérsia, mas para ser obedecido. 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 16, a gente encerra aqui dizendo, mas se alguém quiser ser contencioso, quiser criar contenda, né? Nós não temos tal costume, nem a igreja de Deus. Amém? Então, se você quiser ser contencioso, não põe o véu. Se você quiser ser contencioso, está dizendo, olha, põe o seu aventalzinho. Não põe, fica sem. Se você quiser ser contencioso lá na empresa, na firma que você trabalha, não põe o seu uniforme. Ah, não pode, né? Senão você é dispensado. Isso dá até demissão, né? Fique com Deus, que Deus abençoe a todos. Fiquem na paz do Senhor Jesus. Muito obrigado.